Olá, pessoal. Aqui é o professor Rodrigo Romano. Hoje eu estou gravando mais um vídeo sobre mecânica nos brackets autoligados. No meu vídeo anterior, eu falei sobre a utilização dos stops quando eu quero que esse dispositivo não interfira na minha mecânica ortodôntica. Hoje, porém, eu quero mostrar para vocês como esse dispositivo pode auxiliar em algumas situações clínicas. Antes, eu gostaria de pedir para vocês para que me ajudem, deixe um like aí no nosso vídeo e também ajude compartilhando com os seus colegas para que a gente possa continuar gravando esse conteúdo para vocês. Pessoal, primeira coisa que eu quero que vocês entendam é como que funciona o alinhamento nos brackets autoligados. Eu quero mostrar para vocês uma situação onde a gente tem um desalinhamento do dente 1222 para a palatina. Então, nós temos o nosso arco de memória, um Naitai termoativado, ou Cooper Naitai. Então, para fazer o alinhamento desse dente, nós vamos buscar o dente com o fio, nós vamos criar uma deformação. Então, olha lá na distal do tubo, da onde que está saindo esse fio, para a gente fazer essa deformação e buscar esses dentes que estão desalinhados. Ele está saindo da parte distal. Então, a tendência agora é esse arco voltar para a sua forma original, né? E por ser uma característica do bracket autoligado possuir pouco ou nenhum atrito nesse momento da mecânica, nós vamos ter um deslize, né? Um retorno desse fio para a região posterior. Então, nós temos um deslize do fio para a região posterior. Então, é assim que funciona, né, nos brackets autoligados nessa fase de alinhamento e nivelamento, principalmente se você está trabalhando com pouco atrito. Tá? Então, qual que é a diferença dos stops nessa situação? Por que eu vou colocar o stop? Eu vou colocar o stop numa região onde ele não interfira no meu deslize posterior. Então, normalmente eu escolho essa região anterior, né, anterior ao dente apinhado, para que eu deixe esse fio deslizar tranquilamente para posterior, não interfira nesse processo. Então, dessa maneira, o stop na região anterior, ele vai travar o fio, vai evitar que esse fio se desloque, que cause algum acidente, e ele não vai interferir na minha mecânica. Agora, existem situações, por exemplo, numa situação de classe 3, compensatória, onde eu quero vestibularizar os incisivos. Então, se eu quero vestibularizar os incisivos superiores, eu posso mudar a posição desses stops, tá? E esses stops eles vão me auxiliar nessa mecânica. Então, nessa situação, eu escolho, né, eu oriento vocês a colocar o stop na mesial dos molares. Dessa maneira, né, o fio, conforme ele vai voltar para sua memória, quando ele for deslizar para posterior, ele não vai conseguir, porque o stop vai travar ele lá. Ele vai travar esse deslize para distal. Então, o que vai acontecer? A tendência desse arco é voltar à sua forma de origem, e com isso, né, se o fio não desliza para posterior, ele vai acabar vestibularizando os incisivos. É o que a gente fala do efeito ômega, tá? Então, vamos mostrar uma situação clínica onde nós utilizamos esse recurso. Então, aqui nós temos uma situação, né, onde nós temos um apinhamento num paciente classe 3. Então, vocês podem perceber que houve uma deformação do fio. Então, nós puxamos o fio para buscar os dentes desalinhados, aqui no caso, né, um desalinhamento anterior, e nós colocamos o stop na mesial do tubo. Então, eu coloco o meu fio, né, já deixo o stopzinho entre o segundo pré e o primeiro molar, depois fecho as portinhas, e aí eu travo, né, esse stop na mesial do tubo, de um lado e de outro. Tem que usar 2 stops. E aí, a tendência desse fio, por ele ter uma memória, é ele voltar à sua forma original. Só que ele não vai deslizar para posterior. Então, a tendência dele, né, é vestibularizar os incisivos superiores. Então, esse que é o efeito ômega, quando a gente coloca o stop na mesial, né, do primeiro molar, dos 2 lados. Então, no decorrer da mecânica, vocês percebem que, além dos stops, nós também estamos trabalhando com os elásticos precoces, que é um outro dispositivo que a gente utiliza muito, né, com o aparelho autoligado. Mas não vai sair colocando elástico em fio fino, não é isso, tá? Existe uma técnica determinada, você tem que utilizar um elástico pequeno, né? E o pequeno que eu falo, em uma distância curta, por exemplo, aqui está do canino ao primeiro pré-molar superior, fazendo uma força extremamente leve, e o elástico também tem que ser um elástico de força leve. Então, nesse caso, eu estou usando o elástico 316, né, força leve, para poder direcionar já a angulação dos meus caninos, tanto o superior para frente como o inferior para trás, durante o processo de alinhamento e nivelamento. Então, aqui numa fase mais avançada, vocês percebam que nós conseguimos um resultado positivo, onde nós
descruzamos a mordida anterior, né? Melhoramos a relação posterior também da oclusão, e agora esse paciente ele vai entrar numa fase de finalização. Bem, galera, é isso aí que eu queria passar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado, né? E continue aí dando um like, compartilhando meus vídeos para que a gente possa continuar gravando esse conteúdo legal para vocês. Deixo aqui um forte abraço.